Então, boa tarde a todos. A gente está fazendo hoje uma palestra mista, fazendo parte aqui da primeira semana Feldenkrais. Essa palestra mista, que eu estou chamando de mista, na verdade, porque a gente tem presencial, né? Tem várias pessoas aqui presencialmente, mas também tem uma turma que está online e que vai fazer perguntas, que vai interagir com a gente. Então, nos tempos de hoje, eu acho que cabe, mais do que cabe, né? Acho que é necessário a gente fazer essa multiplicação desse conhecimento que vem transformando a vida de tanta gente. E, bom, eu sou Luciana Lira, eu sou professora de teatro, da área de artes cênicas, na verdade, de teatro, dança, né, dentro da área de teatro, dança, circo, performance. Eu dou aula na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, dentro da área de artes cênicas, enfim. Faço parte de um grupo, de uma companhia chamada Os Fofos Encenam, aqui em São Paulo. E também sou fundadora de um espaço, né, que chama Unaluna, Pesquisa e Criação em Arte, que é um espaço justamente onde eu faço um trabalho de interação aí de vários grupos, né, a partir de uma pesquisa que eu chamo de metodologia em arte. Né? Essa pesquisa ela está intimamente interligada ao trabalho com o método Feldenkrais e é hoje isso que a gente vai partilhar um pouco hoje dessa minha construção, como é que eu cheguei nesse lugar, né, a partir das minhas pesquisas acadêmicas, do doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e atrelando sempre um trabalho prático a um trabalho teórico, né, trabalho do pensamento, né, pensando sempre no pensamento como movimento, como o Feldenkrais sempre fala, né, como é que a gente consegue falar sobre pensamento no movimento e vice-versa, né? E movimento com o pensamento juntos e com os outros componentes também da nossa imagem, que é a sensação e o sentimento. Enfim, mas eu queria agora que a gente, antes da gente entrar nessa grande viagem, que eu estou considerando essa palestra uma grande viagem, por isso que eu vim aqui, porque eu adoro viajar. Eu tenho viajado muito e tudo onde eu paro para a gente viajar de alguma maneira, né? Então, antes da gente começar essa grande viagem, eu queria que vocês se preparassem para isso. Eu queria que vocês colocassem as bolsas de vocês no chão, tá? Né? Colocar os pés no chão também, né? Quem quiser tirar o sapato, tira o sapato. Quem não quiser tirar o sapato, não tira o sapato, mas se apoia. E aí também, né? O pessoal da virtual, se quiser se preparar também para a palestra, vamos nos preparar todos juntos. E tirar os cadernos, as coisas todas que estão assim nas mãos, canetas e tal. Vocês não vão precisar disso agora, só se vocês quiserem muito. E aí eu queria que vocês fechassem os olhos, um pouco, ou muito, quanto vocês quiserem, confortavelmente. E tome esse tempo para você se observar. Quando eu digo tome esse tempo, não é tomar de ninguém não, é tomar mesmo, beber esse tempo. Observa seus pés, observa os calcanhares apoiados no chão, na parte da frente dos pés, embaixo, na sola dos pés. Vai fazendo uma viagem e observando também como é que estão suas pernas. Observa a parte de trás dos seus joelhos, as suas coxas. É que você está sentado, ou deitado, ou de pé. Observa a sua pelvis, como é que ela está apoiada aí na cadeira, se tem um lado que está mais apoiado do que o outro. Se você sente mais uma perna, uma coxa mais apoiada no chão do que o outro, no chão não, na cadeira. O pé lá embaixo também. Observa toda a extensão da sua coluna, desde lá da lombar, como é que você está apoiado agora? Observa a coluna torácica. Observa a sua cervical. Observa seus ombros.
Observa os seus cotovelos, as suas mãos. Observa a sua cabeça. Como é que estão os seus olhos? Suas orelhas. Tem uma orelha que está mais próxima do seu ombro do que a outra. Será que você consegue visualizar isso? Observa a sua língua dentro da boca. Vê se é possível você deixar a sua boca ligeiramente entreaberta, maxilar em descanso. E observa a sua respiração. Observa como é que você está agora, seu estado de presença. Faz esse mapeamento de você agora. É quase um retrato que você tira. É um retrato que você tira de você agora, que pode ser bastante diferente do que vai ser daqui a um pouquinho, que é diferente do que foi, porque é agora. Eu vou falar umas coisas para vocês. Vocês podem manter os olhos fechados, sempre buscando a respiração e essa percepção de você agora, a imagem que você tem de você agora. O mundo estava em guerra. Ninguém mais se entendia. Canhões de artilharia davam tiros sobre a terra. Foi aí que lá na serra tudo se modificou. Quando alguém anunciou disparado na carreira, nasceu um pé de roseira e a moça pisou. Nasceu um pé de roseira onde a moça estou sozinha, no alto, erguida, na pequena ermida que construí em meio a um terreiro, entre árvores trançadas em galhos e correntes num só clarão. Alto eu vou jogar o meu corpo, eu lavar minhas lágrimas no rio entre chamas, que me preenche inteira, que sou eu. Na terra eu vou tocar sons que foram meus negros sons, de largos pés no chão, de imensas ancas, pelvis, que anseiam parir uma mulher. De menina, sou negra, volto a ser. Canto, oro. Tudo é traçado na terra pela vontade do além. No céu, no mar, na terra. E viva Deus e mais ninguém. Conto. Conto como negra, e negras engolem o rio, lavando as roupas da alma que é minha. Lembranças da beira de estrada, dos corredores do rio correndo, nos lugarejos da minha terra, de inusitadas luzes que comunicam o mundo em meio à natureza invadida. Glórias que vêm como repentes e surtos de meninos pulando para ver a alegria. Ebo! 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 Dança, boi, dança, dança! Dá-me tua voz. Onde estão meus anjos? Não os vejo mais. São Miguel Arcanjo.
Dá-me tua paz, onde estão os meus anjos? Não os ouço mais. Que olhos são esses? Olha, que olhos são esses? Os olhos que me olham. Olha, olha, que olhos são esses? Essa canção, essa narrativa, faz parte de uma fábula. Uma fábula que não é uma fábula de ficção, é uma fábula de fricção. Enfim, teatro e vida. Essa é a fábula que eu vou contar para vocês. Uma fábula de fricção, não uma fábula de ficção. Teatro e vida juntos, caminham juntos. Essa é a fábula da minha história, da minha vida. Vou contar para vocês. Uma trajetória que mescla teatro e a vida. Toda a fábula começa com Era uma vez, né? Não? É? Então, era uma vez uma atriz que cruzava num palco. Era uma vez uma atriz que cruzava um palco. Uma vez uma atriz que cruzava um palco e era uma vez uma plateia. A plateia vai contar uma história com essa atriz, tramada. Uma história, uma imagem. Vai construir com essa atriz um movimento. Gente. Então, é um encontro, não? Uma atriz, uma plateia, um palco, a gente aqui, lá, lá, em outro lugar. Mas eles estão me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo? Aí, lindo. Então, uma atriz, um palco, uma plateia, uma fábula que vai ser contada. Esse encontro sempre foi algo que foi mais mágico na minha vida, foi entender o teatro como um encontro, como um espaço de reunião entre as pessoas. Foi por isso que eu cheguei no teatro. Comecei a fazer teatro na década de 90. Alguns de vocês nasceram nessa década, talvez, não? Então, eu comecei a fazer teatro nessa década de 90, lá no Recife, em Pernambuco, no Nordeste. E lá eu fazia um teatro bem formal, né? E nesse teatro, a ideia de que o ator ele ele trabalha a partir dos seus próprios da sua própria matéria é uma coisa muito etérea. Quando eu digo matéria, eu falo corpo, voz, né? É uma coisa muito etérea, né? Acreditava-se que a gente decorava e ia para o palco. Assim era como uma coisa acontecia lá no Recife nessa época. E eu comecei a trabalhar esse tempo brincando, né, de fazer teatro. E ao mesmo tempo que eu estava brincando de fazer teatro, eu também estava pensando sobre como é que a gente se forma ator, né? Como é que a gente se forma artista, né? Eu acho que sempre foi algo que foi muito precioso para mim pensar sobre formação, sobre a ideia de como é que você chega lá, que lugar é esse, né? E que lugar é esse que vai chegar? Será que a gente vai chegar num lugar, né? Será que é a televisão? Será que, enfim, né? Que lugar é esse? E foi por isso que eu resolvi fazer teatro, que eu fazia empiricamente, né, no palco e tal, nas experiências mais práticas, até que eu resolvi realmente fazer uma universidade, né? E aí fiz a universidade de licenciatura em teatro, licenciatura em artes cênicas, que para mim foi bem precioso, porque eu era atriz, trabalhava no palco, mas ao mesmo tempo tinha essa experiência de pensar o teatro como educação também,
né? Como um lugar onde você se pensava, né? Se pensava em como chegar naquele lugar, né? E aí, a partir dessa experiência que eu tive na universidade, eu comecei a pensar um pouco mais sobre formação e de cara eu comecei a dar aula de teatro. Foi uma coisa bem louca, assim, né? Porque eu comecei a dar aula de iniciação ao teatro. Eu não tinha nem terminado a faculdade ainda, mas comecei a dar aula porque eu acho que eu já tinha. A gente tem umas coisas de vocação. Eu acho que eu sou vocacionada para dar aula, na verdade. Eu também sou vocacionada para o palco, mas eu gosto muito de dar aula, né? E sempre foi muito precioso trocar esse lugar do encontro mesmo. Também gosto de assistir, também gosto de ter aulas, né? Então acho que sempre foi um lugar muito que me instigava muito. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a trabalhar dando aulas para iniciantes ao teatro. Eu mesma estava quase iniciando, mas também já estava dando aula, né, para os iniciantes. E comecei a pensar em que lugares que eu ia, que métodos que eu ia utilizar, como é que eu podia dar aula para essas pessoas, como fazer isso. E, e também como me investigar como atriz. Isso foram muitos experimentos, os livros que chegavam lá em Pernambuco naquela época, em Recife, eu engolia-os todos, né? Eu sempre gostei muito de estudar e tudo, então sempre foi um lugar onde eu, né, pegava o livro da Viola Spolin, de improvisação ao teatro, uns trabalhos com dança também, né, dos jogos teatrais e tentando encontrar jeitos, né, do Augusto Boal, encontrar jeitos de chegar nesses alunos e tudo mais. E nesse tempo, eu também comecei a estudar, fazer uma especialização em História da Arte, que também lá na época e até hoje não existe mestrado, doutorado. Não é porque é uma cidade atrasada, não tem nada a ver com isso. Eu acho que é porque não tem esse olhar sobre a arte dentro da academia, que eu acho que tem em outros estados do Brasil. Tem um olhar forte sobre a arte lá em Pernambuco, mas dentro da academia ainda não é algo que tem um significado grande, assim. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, fazer essa especialização, que era uma especialização em História da Arte, totalmente voltado para algo mais teórico também, né, da História da Arte e tudo mais, do teatro. E foi muito bacana começar a pensar sobre isso, porque foi uma oportunidade que eu tive de começar a escrever sobre essas práticas que eu estava tendo, que eu tive com os alunos, que eu tinha com os alunos, né, porque eu dei aula para iniciantes, para aula de iniciação mesmo ao teatro, num curso. Depois eu comecei a dar aula nas escolas, né, escolas particulares. Depois dei aula no SESC, lá de Pernambuco, durante muito tempo, no curso regular de formação do ator e tudo. E sempre pensando como é que eu ia desaguar esse conhecimento e como é que eu ia também criar a minha própria poética, como é que eu ia construir a minha própria poética, construir o meu jeito de fazer. E foi fazendo que eu fui descobrindo. E estou descobrindo ainda, lógico. Mas eu acho que já está num lugar onde o pensamento está um pouquinho mais adiante, né, do que estava naquela época. E aí, na especialização, eu construí uma monografia que falava um pouco dessas práticas, né, com esses grupos que eu estava guiando lá em Recife naquela época. E eu estava guiando especialmente um grupo de crianças e era muito difícil lidar com as crianças, né, porque as crianças eram muito danadas e como é que eu ia mobilizar essas crianças em torno de um jogo? Como fazer isso? Me veio de novo essa ideia do como fazer isso. E eu comecei a trabalhar com um conteúdo com elas que eu chamo de conteúdos míticos. Até então eu trabalhava com situações mais corriqueiras, né, com situações, o pai e a mãe que se encontram criando cenas, criando pequenas cenas, né, que não tinham uma articulação e nem tinham um conteúdo muito específico, né, era dentro do jogo mesmo, a gente ia levantando, sei lá, uma plateia de teatro, as pessoas jogando futebol, né, e aí a gente ia criando esses jogos a partir disso. E eu via que as crianças, elas se envolviam, mas não se envolviam tanto. E aí deu um clique na minha cabeça e disse, eu vou trazer uma história, um mito, e contar para essas crianças para ver o que é que acontece. Não sei dizer, algumas coisas acontecem na minha vida que eu não sei explicar para vocês, não adianta vocês perguntarem também, porque são os mistérios que acontecem, que eu não sei de onde veio isso e tal.
né? Mas essa história de trabalhar com os mitos, né? Com os contos de fada e tal. Lógico que eu tive um professor muito especial lá na Federal de Pernambuco, que chamava Marco Camarote, que ele trabalhava com contos de fadas, eu acho que isso me instigou muito. Mas eu levei o Minotauro para trabalhar com essas crianças. E o trabalho que eu fiz com elas, dentro dessa perspectiva, né, com esses conteúdos, atingia uma camada que era uma camada bem outra do que trabalhar com situações mais cotidianas e tal. E eu comecei a achar que aqueles conteúdos eram conteúdos que tocavam a alma dessas pessoas. E aí eu trabalhava com as crianças, mas aí trabalhei com adultos, trabalhei com atores, né, que já tinham experiências, a partir desses conteúdos, ou a partir dessa ótica mítica. E aí eu comecei a reunir procedimentos, esses procedimentos que eu utilizava para capturar esses conteúdos e trabalhar com esse tipo de conteúdo. Isso foi 2003, antes um pouco, né, 2002, 2001, até que eu tive um sonho. As coisas que a gente não explica, de novo. Eu tive um sonho, estava fazendo um curso de direção teatral lá, tive um sonho mesmo, dormi, tive um sonho. E aí eu tive um sonho, né, com uma mulher montada num cavalo. Ela estava nua, da cintura para cima, assim, uma saia vermelha bem longa, e com as correntes, e quebrava as correntes, e ela cavalgava, 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 o mundo estava em guerra. Ninguém mais se entendia, canhões de artilharia davam tiros sobre a terra. Foi aí que lá na serra tudo se modificou. Quando alguém... Aquela história, E aí eu sonhei com essa mulher. E essa mulher não tinha nome, não tinha nada, ela era uma imagem. E eu cheguei no curso de direção e disse, olha, eu quero trabalhar essa imagem, dirigir um trabalho que seja em torno dessa imagem. E eu comecei a trabalhar essa imagem, associar essa imagem à figura da Joana d'Arc. E de uma guerreira, era uma mulher guerreira, a Joana d'Arc. E comecei a desenvolver esse trabalho. E foi quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, uma performance que eu fiz comigo mesma, né? Não estava dirigindo ninguém, mas eu fazia a tal Joana d'Arc. Foi que eu, cavalgando no cavalo de Joana d'Arc, vim parar aqui em São Paulo. Cavalgando no cavalo dela. E cheguei aqui em São Paulo justamente para fazer mestrado. Né? Eu conheci um professor que chamava Renato Cohen, que ele estudava, né? Ele era um grande estudioso da performance, da linguagem da performance, e eu comecei a trabalhar com o Renato, né? Ele me orientando, e foi ele que me apresentou a linguagem da performance, e foi a partir desse meu contato com o Renato que eu acho que eu comecei a perceber algo especial em relação ao performer, a figura do performer. Eu já tinha atentado lá nas minhas pesquisas com os meninos, com as crianças, que existiam conteúdos que podiam ser trabalhados com pessoas e que essas pessoas podiam ser atingidas por esse conteúdo de uma maneira um pouco mais profunda do que outros conteúdos. Mas eu comecei a pensar que o locus corporal, o corpo, né, era exatamente um lugar onde esses conteúdos transitavam. Como a gente manipula esses conteúdos? É através da matéria do corpo. Né? E aí, Gabi, é o seu momento, a gente vai passar primeiro slide. É bom que eu vou já me organizando aqui. E aí, essa Joana, essa tal Joana d'Arc que eu falo para vocês, não era uma Joana francesa, aquela Joana d'Arc lá da França, mas era uma Joana pernambucana. Né? Uma Joana forte, né? Nordestina e tal. Então, era um conteúdo, eu trabalhava com conteúdos que eram bem pessoais. A Joana era quase como se fosse o que eu chamei depois na minha dissertação de máscara ritual de mim mesma, ou máscara ritual de si mesma. Eu estava me poetizando, né, poetizando as minhas próprias questões, o meu próprio sonho, a minha matéria onírica, na cena. E na performance, quando eu estava trabalhando com o Renato, né, eu descobri que a linguagem da performance, só para vocês, que é o nome da palestra e tal, né?
que vocês já sabem, né? O método Feldenkrais e a metodologia, eu vou chegar, viu? No método eu vou chegar. E na metodologia, o caminho da autoimagem no fomento ao ator de fricção. Eu adoro dar nomes, né? Eu falei hoje de manhã para os meninos lá na Unesp, eu gosto muito de nomear as coisas, né? Porque eu acho que o nome é o sentido das coisas, o sentido das pessoas também. Então, nesse primeiro slide, essa é a figura de Joana, eu comecei a pensar, né, que eu atuo nas artes cênicas por meio do meu corpo. Esse foi o meu primeiro pensamento. Sim, eu sou uma atriz e eu atuo a partir dessa matéria. Não que eu não soubesse isso no início dos tempos, mas parece que nesse momento, quando eu comecei a trabalhar com a linguagem da performance, que é uma linguagem diferente do teatro e da dança, é um entre-lugar, né, a linguagem da performance ela vai se constituir no fim do século XIX, início do século XX, especialmente no início do século XX, até a década de 50, 60, 70, é que a performance vai se constituir como uma linguagem, né? É uma linguagem que junta outras linguagens, a dança, o teatro, é como se ela fosse se utilizar dessas várias outras linguagens para constituir uma nova linguagem das artes visuais, né? Vai juntando tudo isso. E aí, conversando com o Renato, eu fui pensando um pouco sobre isso, né? Que tudo que acontecia passava por mim. Essa música que eu cantei, por exemplo, essa narrativa que eu contei para vocês também, foram coisas escritas, né? E que realmente me atravessaram e que passavam por mim, né? E passavam por esse corpo. E aí eu fiquei pensando, eu tenho um corpo? Comecei a refletir. Essa ideia de ter um corpo foi pensada durante alguns anos até agora, né? E aí, vou contar um pouquinho mais de história para vocês, que depois da Joana, paralelamente a Joana, eu comecei a trabalhar com um grupo Sofos em Cena, que é um grupo daqui de São Paulo. Eu comecei a desenvolver uma peça de teatro chamada Assombrações do Recife Velho, ficou em cartaz durante muito tempo aqui. E lá nos Fofos também, eu agora como atriz, pensando mais ainda sobre o que é que eu estava fazendo e como eu estava fazendo, entrava nesses questionamentos. Porque eu comecei a ser, curiosamente, chamada para dar aula de preparação corporal. Eu não entendia muito bem porquê, mas eu ia, né? Eu faço uns trabalhos, fazia uns trabalhos com dança popular, mas não era bem exatamente a minha praia, mas eu ia fazendo, eu disse, não, mas acho que é porque realmente eu era curiosa desse lugar aí, né? Desse performance, desse performer, né? Desse ator. Quem é esse ator, como ele manipula e como ele manipula essa matéria e como é que ele faz isso acontecer, essa magia acontecer. Até chegar nessa magia que é o palco atravessado e a reunião com a plateia, como é que ele vai chegando nesses lugares, né? E aí, eu tinha uma amiga lá em Recife que foi casada durante muito tempo com um cara que trabalhava com o método Klaus Viana. E ela separou dele, foi morar em Recife e tal, enfim, mas ela sempre contava para mim, olha, quando você for lá em São Paulo, vai conhecer o Zé, porque o Zé era um cara que trabalhava com o Klaus, mas ele estava começando a trabalhar, ou já estava trabalhando há um tempo, com um tal do método Feldenkrais. E que esse tal desse método Feldenkrais era incrível, eu acho que você vai gostar muito. E eu disse, nossa, mas que danada é isso? Aí fui para uma aula, né? Pode passar. Fui para uma aula, porque essa aqui é uma imagem que eu gosto muito, depois a gente pode voltar a ela. Existem muitos métodos, né, para você chegar nessa magia, né, do teatro e tal. Mas que métodos, né? E aí, tomando contato com o que essa amiga minha, que é a Renata Camargo, falou para mim, o Klaus, o método Feldenkrais, eu disse, nossa, eu acho que isso aí pode ser um caminho de fomento, né, de estímulo a esse performer, que não é só um performer que vai lá, que decora o texto, ou que compõe uma coreografia, mas que ele está na investigação dele mesmo, das suas pulsões, das suas possibilidades, das suas potências, porque eu me interessava isso, né? Porque para mim fazia uma grande diferença um ator que estava em contato com essas potências e o ator que não estava em contato com essas potências. Depois, se vocês quiserem fazer anotações, a gente vai discutindo depois sobre o que é potência, o que não é potência, enfim. Eu entendo potência no pensamento nietzschiano, né, que é esse lugar dessa figura
que transcende, né, e que tem a ver com o método Feldenkrais também. Então, mais para frente. E aí, essa é a figura do Zé Maria, né, que ele tem um espaço chamado Espaço Viver, Dança e Companhia, que eu comecei a fazer um trabalho com ele com o método Feldenkrais. Quando eu cheguei lá, ele disse, olha, vamos deitar, vamos fechar o olho. Eu disse, que danada é isso? Agora você se observa, agora você... Que danada é isso? Que demora... E não vai fazer nada, meu Deus, não vai... E aí? E aí? E aí fazer... Agora você faz, levanta a mão. Agora você levanta... Meu Deus. Onde é que isso vai dar, meu Jesus? E aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas o danado é que quando eu me levantava, eu disse, nossa, aconteceu alguma coisa aqui. Realmente eu estou me sentindo um pouco diferente mesmo. Estou me sentindo estranho, estou me sentindo diferente, transformada e tal. Aí eu voltava para a aula. Aí eu voltava em seguida, e voltava em seguida, voltava em seguida, mas não entendia nada. Entendia nada do que estava acontecendo, sabia nada, porque eu ainda estava naquele pensamento sobre que eu tinha um corpo, como se o corpo fosse uma entidade, né, fora que andava por aí. Lá o corpo, lá vai o corpo passava, lá vai o corpo. E, na verdade, eu não estava pensando naquilo como naquele processo como algo que estava realmente me atravessando e criando outras matrizes, outro pensamento também. Mas, enfim, passa-se o tempo, né? Eu comecei a fazer o meu doutorado também lá em cima dessa história das guerreiras, né? Porque, na verdade, Joana d'Arc começou a encontrar outras guerreiras, né? Porque ela não está sozinha, ninguém está sozinho no mundo, né? Joana d'Arc não estava só no cavalo, ela encontrou outras guerreiras na zona da Mata Norte de Pernambuco. Porque, assim, eu falei para vocês que eu gosto de viajar, né? Então, eu vim cavalgando até aqui, mas eu voltei cavalgando até lá, para poder fazer o doutorado. Então, eu fazia aqui, mas ia para lá fazer a minha pesquisa de campo com umas mulheres no interior de Pernambuco, em Tejucupapo. Estou contando essa história porque, durante essa pesquisa que eu fiz com essas mulheres, eu comecei a também desenvolver um trabalho com 5 atrizes, que eram uma atriz de Pernambuco e mais 4 atrizes daqui de São Paulo, que a gente começou a desenvolver um trabalho em cima dessa história das mulheres guerreiras, que se chama Guerreiras, né, que é esse trabalho aqui, né, que virou um livro, porque virou uma dramaturgia, um texto de teatro, né, a partir dessa minha vivência com essas mulheres lá no interior de Pernambuco. Essas mulheres de Tejucupapo é uma palavra que significa lamaçal, né, e uma palavra indígena. Tejucupapo fica entre Pernambuco e Paraíba. E dizem que em 1646 as mulheres desse lugarejo venceram os holandeses. Os holandeses invadiram esse espaço e elas venceram o espaço. A questão é que isso aconteceu em 1646, mas na década de 90, as mulheres de Tejucupapo, daquele período, construíram uma peça de teatro chamada A Batalha das Heroínas. E eu achava muito curioso, eu tenho a minha Joana, e lá no interior, aquelas mulheres que nunca tinham feito teatro, elas faziam uma peça também sobre heroínas. E aí eu cheguei lá e disse, Dona Luzia, elas são mulheres enfermeiras, funcionárias públicas, elas trabalham na cana-de-açúcar, enfim. E aí eu cheguei para elas, olha, eu sou Luciana, sou atriz e tudo, diretora, e eu estou trabalhando em cima da Joana d'Arc, e eu sei que vocês têm esse trabalho também com as guerreiras, com as heroínas. Eu disse, pô, que beleza, então eu vou começar a fazer uma pesquisa, eu posso fazer uma pesquisa sobre vocês, eu queria escrever sobre vocês e tal. E assim foi, o meu contato com essas mulheres, que não cabe, né, falar longamente sobre isso aqui, porque não é o nosso foco. A questão é que eu comecei a desenvolver o doutorado lá, só que o meu doutorado tem tudo a ver com a minha experiência com o Zé, lá no Feldenkrais. Porque eu comecei a trabalhar as lições que eu fazia com o Zé com as atrizes, com essas atrizes desse espetáculo. E eu fazia porque ele dizia assim, Lu, você pode experimentar onde você quiser, faz quando você quiser, você faz, se você quiser fazer, você faz. Eu fui fazendo e todo mundo dizia, nossa, mesma coisa, começava achando estranho, né? Onde vai dar isso? O que é isso? Que negócio é isso? Um negócio demorado, vamos dançar, vamos fazer um negócio. E
né? Todo mundo querendo ir para a cena, vamos para a cena, vai decorar, vamos decorar o negócio. Eu disse, não, minha gente, calma, vamos fazer isso primeiro, porque isso aí, rapaz, eu não sei muito bem o que é não, mas isso está me transformando, isso está me levando para um outro lugar. E foi, aí veio a tese, né? Eu considero esse primeiro momento lá com o Zé como realmente um primeiro contato. Eu não tinha tomado consciência da amplitude desse método e como isso realmente estava começando a criar realmente fissuras e movimento em mim. E aí saiu uma imagem de guerreiras, duas atrizes daqui de São Paulo, que foram comigo lá para Tejuco Papo, né? E a tese, na minha tese, eu inclusive cito, né, o Feldenkrais como porque na tese eu começo a defender exatamente um complexo de procedimentos. Eu falei para vocês que lá no início, como eu estava trabalhando com as crianças, eu já comecei a desenvolver alguns procedimentos, reuni alguns procedimentos que eu trabalhava com eles, e isso foi aumentando, aumentando, aumentando de procedimentos. Um trabalho com os 4 elementos, trabalho com os descansos, enfim, vários outros trabalhos, vários procedimentos que eu fui amealhando durante o caminho. E eu comecei a pensar no Feldenkrais como um lugar primeiro desse trabalho. É quase como se ele antecedesse tudo que viria depois para fomentar a criação. Então, na tese, eu já defendo a ideia da metodologia. Né? A metodologia, eu chamo de metodologia em arte, mas já existe, né? O Gilbert Durand, que foi um pensador francês, ele era sociólogo, ele criou essa tal dessa metodologia. Né? Ele acreditava que essa metodologia, ele era sociólogo, então ele aplicava essa tal metodologia dele, né, com vários grupos. E o que consistia isso? Era justamente de você realmente trabalhar a partir de conteúdos míticos, determinados coletivos, para que você fomentasse. Então, por exemplo, tinha Yves Durand, que foi um cara que foi descendente de Gilbert Durand, ele começou a trabalhar, ele era psicólogo, e começou a trabalhar com grupos de mulheres que foram violentadas. E aí trabalhava com esses conteúdos míticos para levantar um pouco o que é que tinha acontecido e como tinha acontecido e promover essa transformação nessas mulheres. E aí o Gilbert Durand, isso foi aplicado à antropologia, né, à psicologia, a várias áreas do conhecimento, a tal metodologia do Gilbert Durand. E aí eu comecei a entrar em contato com essa literatura e achando aquilo muito potente, dizendo assim, realmente, eu acho que isso se aproxima disso que eu estou fazendo. É quase como se esse nome que o Gilbert Durand desse congregasse todos aqueles procedimentos que eu estava usando com os atores e com os alunos desde 1990 e alguma coisa. Então, eu comecei a chamar de metodologia em artes cênicas, né? Na minha tese está como metodologia em artes cênicas, mas depois eu comecei a falar como metodologia em arte, porque eu comecei a trabalhar também com outros artistas, não só com as pessoas da dança e do teatro, mas hoje, por exemplo, eu trabalho com gente da música, gente das artes plásticas, enfim. E estou falando isso porque a metodologia em arte é quase como o método Feldenkrais vem num lugar de potencialização desse caminho. Né? O método Feldenkrais em si, ele já se constitui uma potência total. Né? Mas é como se ele conversasse aí. Né? Eu vou trabalhando lições junto com os atores para construir, para trabalhar essa consciência, esse trabalho de consciência de si, que é mais do que consciência de um corpo, é consciência de si. E na época da tese, isso era ainda muito, muito frágil. Né? Na tese eu já falo do método Feldenkrais, da importância que ele teve durante o processo de Guerreiras, mas não com a potência que ele veio a ter depois. Né? Mas foi um processo de tomar consciência. Se eu considero aquele primeiro momento com o Zé como um momento de conhecer o método, sem saber o que é, aqui eu já comecei a vislumbrar essa potência que era o método, né? Que é o método. Porque eu começo a também encarar essa matéria corporal como um vaso alquímico, né? São imagens diferentes de um vasos alquímicos. Os alquimistas,
quando eles estavam produzindo suas matérias, né? Eles estavam elaborando as matérias, eles usavam o que eles chamam de vaso alquímico, né? Que isso é um símbolo, né? Que Jung falava, né? Que o corpo humano é uma espécie de vaso alquímico, que é esse espaço onde você vai transitar por essas potências e manipular essas potências e fazer com que isso se movimente, tá? E aí isso é uma citação da Clarissa Pinkola Estés, que é uma mulher que é muito famosa, ficou muito famosa porque escreveu um livro muito famoso também, que algumas mulheres adoram, outras detestam, que se chama Mulheres que Correm com Lobos, né? Tem gente que tem muitas enfim, são contra, né, os processos que estão lá, tem outras pessoas que adoram o livro, mas enfim, tem uma citação que eu acho bem legal, que ela diz assim, ó, no mundo imaginário, o corpo, né, é um veículo poderoso, um espírito que vive conosco, uma oração de vida nos seus próprios méritos. Nos contos de fada, isso ela falando um pouco, né, desses conteúdos míticos, né? Como encarnado por objetos mágicos que têm capacidades de qualidades sobrenaturais, considera-se que o corpo tem dois pares de orelhas, uma para ouvir os sons do mundo, o outro para ouvir a alma. Dois pares de olhos, um para a visão normal, o outro para a vidência. Dois tipos de força dos músculos e a incrível força da alma. A lista de pares relacionadas ao corpo não para por aí. Métodos de trabalho com o corpo, como o método Feldenkrais, Ayurvédica e outros, entende-se que diversas perspectivas que o corpo possui, 6 sentidos em vez de 5. O corpo usa sua pele, sua fáscia e a carne mais profunda para registrar tudo o que ocorre com ele. O corpo é um ser multilingüe. O corpo lembra, os ossos se lembram, as articulações se lembram, até mesmo o dedo mínimo se lembra. A memória se aloja em imagens e sensações das próprias células. Então, eu achei essa citação desse livro que eu achei muito legal e que eu fiquei surpresa, porque eu estava trabalhando com o método Feldenkrais e de repente eu disse, olha, o método Feldenkrais aqui, que interessante, né? Como é que realmente isso que eu sentia também é sentido por outros, e faz sentido para outras pessoas. Por mais que o Zé falava, é muito legal, as pessoas que estavam convivendo, que faziam aula também, né, adoravam e tudo, mas era quase como se a gente não tivesse a consciência da amplitude do método. E como ele, de alguma maneira, de toda maneira, poderia ajudar e potencializar essa construção dessas imagens, ou a recuperação dessas imagens, de memórias, né? Era como um jeito de você ir ativando chaves, né, em você mesmo. Tá? Então, isso foi uma citação num conto, é num capítulo que se chama O Corpo Jubiloso, dentro desse livro, Mulheres que Correm com Lobos. E é um texto que geralmente eu passo assim para as pessoas que estão trabalhando comigo, porque eu acho que é um texto que ajuda muito a gente pensar sobre esse corpo potente, esse corpo ativado de memórias, esse corpo também esse eu, né, que se aceita, né, que se recebe como é, e como pode ser, e como está em movimento a todo momento. Então, isso eu coloquei na tese, e aí eu falo até na tese, outro dia eu estava lendo, né, para poder fazer a palestra para a gente conversar e tudo, e tem na tese assim, porque eu ainda estou em processo de entendimento do que é o método, eu coloquei numa nota de rodapé, né, porque na banca alguém podia perguntar, aí eu disse, não, vou botar na nota de rodapé que eu ainda estou aprendendo, não sei dizer, não vou responder nada sobre o método Feldenkrais, exatamente. Mas eu tinha que citar que realmente isso já estava na minha cabeça, já estava no meu corpo, eu já estava experimentando com as atrizes, e isso já estava se movimentando, tá? Até que a coisa se transformou de uma maneira ainda mais drástica. Eu estava em cena com essa peça aqui, que chama Assombrações do Recife Velho com os Fofos Encenam, e eu estava muito tempo em cartaz, e eu fazia uma velha, né? Fazia uma velha chamada Rosa, uma preta velha que andava curvada, era muito velha, não sabe, né? Oh, meu filho, não sei o quê. Ela era muito gaiata, essa velha. E ela
num dado momento, eu fui andando, cadê que eu levantava? Mas eu não conseguia mais me levantar. Não conseguia me levantar, uma dor gigantesca que eu já estava sentindo ao longo do tempo, em cena e tudo mais. E aí, né, eu comecei a perceber que, na verdade, eu não tenho um corpo. Eu sou corpo. Acho que foi nesse momento que eu tomei essa, nossa, tudo que eu estou fazendo aqui, realmente, isso aqui sou eu, né? Todas as minhas questões também pessoais, tudo que está, né? Isso entra em cena também. Parece que foram consciências que eu fui tomando, camadas de consciência que eu fui adquirindo, e a dor é que completou, né? Deu o ponto final para uma fase da minha vida, para que eu pudesse galgar um novo ponto, um novo processo, que foi realmente mergulhar no método, né? Mergulhar dentro do que era possível para mim, porque eu sempre fui uma pessoa que viaja muito, né? Que ando muito para lá e para cá, transito, trabalho muito para fora, vou, né? Faço uma peça ali, faço aqui. Então eu estava trabalhando com o método, mas ao mesmo tempo sempre também trabalhando com outras pessoas, né? E eu comecei a fazer a formação, né, que aqui o chefe Feldenkrais, né, que eu digo assim, da dor ao sincero encontro. Eu acho que é quando realmente eu entrei em contato profundamente com a potência desse método. E isso aconteceu porque depois que eu senti essa dor gigantesca, que depois eu saí de cena, não podia mais trabalhar nesse momento, e fiz um diagnóstico, eu tinha uma hérnia de disco gigantesca, que eu não estava conseguindo nem caminhar mais. Né? E aí eu saí correndo, fui lá no Zé, o que é que eu faço? Deus, eu vou sair da cena, nunca mais eu vou fazer teatro, ai meu Deus, não aguento, que dor danada. E tomei corticoide, um monte de remédio, não sei o que, não resolvia. E lá com o Zé ele falava, Lu, acredite, porque eu não conseguia me mexer. Acredite na sua imaginação, faça as lições da imaginação, imagine o que você está fazendo, imagine. E eu fui vendo que isso ia dando pequenas mudanças. Não era uma mudança drástica, não é que num dia eu estava mal e no outro dia eu fiquei boa. Não era isso. Mas isso ia modificando cada vez mais. Então é quase como se a dor estivesse potencializando a minha consciência da potência do método. E durante toda essa minha crise, né, que eu chamo de crise, eu trabalhei diariamente com o método Feldenkrais, diariamente, todo dia, de pouquinho, até voltar a andar. E voltar a fazer tudo, absolutamente tudo. E no meio disso, antes disso, né, quando eu descobri essa potência, que eu começava a me ver melhorando, lógico, eu também fiz outras coisas, porque na crise a gente tem que fazer muitas coisas na crise, né? Mas era ele que dava esse suporte, né, essa compreensão, né, de fazer aquilo na imaginação e tal. Foi aí que eu tive a ideia de fazer uma formação, de conhecer mesmo profundamente o método, de saber assim, de onde veio mesmo, como é que foram criadas essas lições, né? Por que essa modificação? Por que a gente tem essa sensação, né, de tanta potência, de tanta liberdade depois que a gente faz uma lição, por exemplo? E aí eu cheguei na formação, tá? Que é essa formação que eu venho fazendo, que está promovendo essa semana. A gente vai concluir esse ano. Foi uma formação que eu fiz de uma maneira muito, e estou fazendo ainda de uma maneira muito pessoal, poeticamente, né? Porque por conta desses trânsitos todos que eu faço, então frequento as aulas, faço as aulas, mas daí vou para outro lugar, venho para cá, e sempre em contato com essas pessoas, né? Que estão fazendo essa formação comigo. E essa formação me permitiu entender o método de uma maneira mais ampla. E isso me permitiu também aplicar de uma maneira mais ampla, não digo aplicar, porque eu acho que aplicar é uma palavra muito distanciada, mas experienciar com as pessoas que eu estava guiando de uma maneira um pouco mais própria. Tá? E aí eu cheguei de uma maneira mais consciente no que ele chama de autoimagem.
tudo aquilo que eu estava trabalhando na ideia de imagem, né, de construir esse meu próprio eu, né, de descobrir esse eu em movimento, que já estava no meu pensamento desde lá que eu comecei, lá que eu contei toda essa história para vocês, dessa fábula, né? Porque, na verdade, é essa construção dessa autoimagem, né? E essa construção, ela não é uma construção dada, não é algo que você, eu tenho a minha autoimagem e ok, a minha autoimagem, né? Essa autoimagem, ela vai se moldando, se modificando, né? E quanto mais a gente criar caminhos, potencializar, construir trilhas para que essa imagem que a gente tem da gente mesmo vá se modificando, mais a gente tem capacidade de flexibilizar a nossa vida, né? Então, mentes flexíveis é um corpo flexível, né? Corpo flexível, mente flexível, porque na verdade mente, corpo, mente, essa dicotomia já não faz parte do meu entendimento, nem do entendimento do método Feldenkrais. Não existe essa dicotomia. Então, a autoimagem é formada exatamente desses componentes que eu estava falando no início. Então, pensamento, movimento, sentimento, sensação, eles estão todos com a gente, né? Então, não existe o pensamento e o movimento, né? Pensamento é movimento. E isso vai construindo o que ele chama de autoimagem. Então, essa citação aí é uma citação desse livro, da Consciência pelo Movimento, que está aí rodando para vocês, que diz, cada um de nós fala, se move, pensa e sente de modos diferentes de acordo com essa autoimagem. Ao longo da vida, a gente vai construindo essa imagem, a imagem da gente mesmo, né? E essa imagem da gente não é só construída pelo que a gente entende da gente, mas também é do que o outro fala de você, né? E diz assim, você é de tal jeito, você é de tal jeito. Aí você vai construindo a sua imagem. Só que essa ideia de autoimagem que o Feldenkrais está potencializando, está dizendo você é capaz de construir a sua imagem, né? Não é o outro que vai dizer a você quem você é. Você vai se descobrir. E você vai saber que também você tem muitas trilhas para você construir novas imagens. E você ser vários e vários. Né? Isso lembra muito o teatro. Quase como se você fosse carregasse umas máscaras, né? Na cultura popular existe uma figura que se chama o Mestre Ambrósio, que ele carrega todas as máscaras, na hora da brincadeira ele distribui, cada um vai entrando. Então essas máscaras, elas vão sendo utilizadas, mas não de uma maneira, é quase uma colocar e tirar, porque na verdade o trabalho com o método Feldenkrais é um trabalho de tirada dessas máscaras, é de colocar e de tirar, de colocar e de tirar, de você também criando, né, cada vez mais um passo para você se sentir mais livre de transitar pelo que você é. E aí ele diz, para mudar nosso modo de ação, devemos mudar a imagem própria que está dentro de nós. Naturalmente, o que está aqui envolvido é a mudança da dinâmica de nossas reações e não a mera substituição de uma ação por outra. Não é simplesmente você, agora eu vou deixar de ser o que eu era, eu vou ser outra pessoa. Não é simplesmente um pensamento sobre isso, é uma ação sobre isso. Né? E as lições ajudam a você ir constituindo essas imagens que vão mudando, né? Mais uma mudança na natureza de nossas motivações e a mobilização de todas as partes do corpo a elas relacionadas. Nossa autoimagem consiste de 4 componentes, aquilo que a gente falou, né? Que envolve toda a ação, sensação, sentimento, pensamento e movimento. E aí eu comecei a achar isso, nossa, muito bacana, né? Para trabalhar com os atores, essa ideia que era algo que eu estava trabalhando comigo mesma inicialmente, e que eu parece que comecei a ter consciência, né, no processo de Guerreiras. Isso já aparecia, e aí eu comecei a trabalhar realmente em outros processos criativos com essa experiência, né? E aí comecei a perceber, por exemplo, que voz é corpo. Não é que eu não soubesse disso. A gente sabe de algum jeito, mas como saber? Saber no sentido do sabor, né? Porque a palavra saber, ela tem uma etimologia ligada à ideia de sabor, de sabedoria, de comer, de degustar isso. Não é saber aqui, é saber aqui inteiro, né? Então, como saber isso de um outro jeito? Que voz é corpo, né? Aí, tomando o atuante enquanto corpo, né? E o corpo como esse vaso alquímico, essa unidade onde são misturadas, acontecem essas misturas orgânicas, a voz é sua manifestação sutil. Então, a voz é
é, é o corpo mais sutil, né? A sutileza desse corpo, né? Da matéria. E também se constitui parte fundamental dessa autoimagem. Também como é que você se ouve, você se escuta, né? Porque a gente pensa sempre a voz. Agora, os atores, então, vamos trabalhar a voz. E agora vamos trabalhar o corpo. E agora vamos trabalhar a mente. E agora vamos, né? A gente, na universidade, tem isso, né? As disciplinas, teoria, prática, essas dicotomias que vão se criando e que no método, isso vai se diluindo, vai desaparecendo. A gente vai começando a pensar que teoria é prática. Né? Que a palavra teatro, por exemplo, vem da mesma etimologia da teoria. Teoria, teatro, teoria. Né? E teoria, teatro, prática, voz, essas dicotomias vão se diluindo. Então, a voz é o corpo invisível no espaço. Então, o espaço também passa a ter um outro, né? Então, você habita o espaço, você habita a cidade, você habita a sua casa. Como é que você também consegue mudar esse espaço? Tem a ver com a maneira como você se vê. E como é que você vai se vendo e criando essas modificações ao longo do tempo. E aí eu comecei a pensar isso também no trabalho do artista, do ator, né? Porque eu comecei a fazer links do Feldenkrais com pensadores do teatro e da dança, que pensam a ação da maneira como ele pensa. Então, por exemplo, Feldenkrais entende que a ação física não é um gesto. A ação física não é atividade, a ação física não é o movimento em si. A ação física, ela parte da coluna vertebral. Então, um gesto, você passa na rua, tchau. Esse gesto não é algo que vem de lá, né? A gente estava trabalhando hoje de manhã lá na universidade, falando sobre a coluna, e hoje eu pensei numa coisa e achei interessante. A coluna, ela é um sol, né? É um núcleo quente que faz com que a gente irradie né, potência para o resto de você, né? Então, um gesto, uma ação física, a ação do artista, do ator em cena, é uma ação que parte da coluna. Né? Então, aí eu voltei para mim. Eu disse, nossa, uma coluna com uma hérnia. Como é que eu posso fazer uma coluna com a hérnia? Ter essa mesma potência. E aí eu fiquei pensando, não, uma hérnia, isso aconteceu, acontece na vida de qualquer pessoa. Uma hérnia, né? Uma hérnia, uma perna. Feldenkrais trabalhava com pessoas que tinham questões muito difíceis e graves, e no entanto, sempre acreditando na potência, na transformação. Então, é uma crença em você mesmo, de saber que mesmo com a hérnia é a minha história, é aquela história da Clarissa Píncola, né? É um corpo que guarda esse registro. Para a gente ir fechando, para a gente poder ir conversando, perguntando também, né? Isso aqui são figuras do teatro e da dança que têm um pensamento muito próximo dessa ideia que o Feldenkrais lança, né? Jerzy Grotowski, Eugênio Barba, Rudolf Laban, Konstantin Stanislavski, Matthias Alexander. Todas essas figuras aí, que são figuras ligadas às artes, ao teatro, à dança, são figuras que estavam também investigando esse lugar, né? E investigando também caminhos, como potencializar esse corpo na cena, essa figura na cena. E o método Feldenkrais não pensou exatamente, vamos levar a cena, não era um pensamento dele. Ele queria potencializar pessoas, independente de ser ator, médico, não importa. Mas no caso aqui, a gente está discutindo exatamente esse caso da cena, né? Como é que isso vai gerando essa potência. E aí, queria só mostrar alguns processos para vocês. A partir de 2012, quando eu comecei a formação, né? A formação aqui no Brasil, né? A formação Feldenkrais. Esse pensamento começou a se mover e eu comecei a aplicar realmente muito, né? O trabalho com os atores. Sempre, não é, eu até estava falando para Kátia. Estava falando para Kátia. Não é propriamente, eu não chamo de preparação, porque eu acho que isso faz parte de um todo, né? Não é, agora vamos nos preparar com o método Feldenkrais para fazer isso.
pensando de uma maneira menos dicotômica do que é uma coisa ou outra, eu acho que didaticamente é legal da gente pensar, né? É uma preparação. Às vezes na faculdade, hoje eles me perguntaram isso. Então, Lu, que parte da sua aula que é o Feldenkrais? Eles me perguntaram hoje, não foi? E aí eu falei, não, olha, a parte é tudo, porque o pensamento é todo Feldenkrais. Só que tem um momento da aula que geralmente, né, que é geralmente no início, um momento de chegada para que eles cheguem, se presentifiquem. É um espaço onde a gente realmente vive uma lição para que a partir dessa lição a gente acaba a lição inteira, tem um pequeno intervalo entre a lição para que eu aplique, para que eu trabalhe, experiencie um outro procedimento com eles. Esse aí é um espetáculo chamado O Cara da Mãe, né, que foi um espetáculo que eu dirigi agora há pouco tempo, de dança, não é de teatro, que eu trabalho com elas a partir do método. Eu vou mostrar algumas imagens só para vocês, né, e depois a gente pode abrir para vocês conversarem. Esse aí foi o espetáculo que veio logo depois do Guerreiras, que foi quando eu realmente disse, que foi esse espetáculo de 2012, foi quando eu comecei a formação, que chama Homens e Caranguejos. Foram atrizes lá da Unesp que trabalharam comigo. O espetáculo Salema, um trabalho que eu fiz na Escola Livre de Teatro de Santo André, né, que foi também um trabalho super longo e que eu trabalhei profundamente com eles diariamente, né, porque a gente se encontrava diariamente, e as lições do Feldenkrais sempre como um potencializador do que via ser depois a criação, né, da cena. O Cara da Mãe novamente. Esse é um espetáculo mais recente que se chama Obscena, em cima da obra da Hilda Hilst, que a gente também trabalhou a partir do método. Na verdade, assim, desde que eu comecei a formação, que eu nunca mais, na verdade, só fui aprofundando a minha relação com o método, né, de realmente levar para as minhas atividades. Foi nesse período, 2013, na verdade, que eu abri esse espaço que se chama Unaluna, Pesquisa e Criação em Arte, que é um espaço que eu mantenho aqui na Bela Vista, no Bexiga, aqui em São Paulo, que é um espaço onde eu pensei eu pensei também de uma maneira Feldenkrais, não é mais uma companhia de teatro, mas é um espaço onde as pessoas estão em trânsito, os grupos estão em trânsito. Então vem um grupo tal, trabalha comigo, ok, vive essa experiência com essa ideia do método e atrelando as questões lá da metodologia, e aí passa e vai, posso montar 2 ou 3 trabalhos com esse grupo, e depois o grupo vai, e aí vai pensando sempre nesse fluxo, né, o espaço também como um fluxo. E esse é o espetáculo mais recente, que vai estrear agora dia 12 de junho, também dizendo para vocês que como eu viajo muito, então eu faço um trânsito em vários lugares do Brasil. Esse trabalho é um trabalho de Natal, no Rio Grande do Norte, que chama Fogo de Monturo. Aquele outro anterior, O Cara da Mãe de Recife, o Homens e Caranguejos de São Paulo, Salema de São Paulo. Teve um outro que foi lá em Goiânia, enfim. Alguns experimentos. E eu continuo com a minha investigação, eu, atriz, na cena também, né? E esse aí é um espetáculo que está em processo, que se chama GH, em cima da obra de Clarice Lispector, Paixão segundo GH. Eu em cena, né? Que essa aí eu não, é GH, GH. É a fricção. E a Joana, que voltou à cena depois, porque a Joana apareceu lá no início, né? Eu cantei para vocês que foi, realmente ela foi a potencialização, foi ela que fez com que eu começasse a pensar em mim como atuante, né? E não pensar mais na figura como um personagem. Agora eu vou fazer um personagem. Não tem personagem dentro desse pensamento. Tem esse eu em profunda e constante transformação e essas máscaras que vão sendo, esses mitos que vão ajudando a você se conhecer, né? Se conhecer como pessoa humana, né? E aí a Joana voltou em cena, está voltando cada vez mais, né? A Joana e o GH são esses trabalhos que eu estou fazendo agora como atriz. E aí eu lanço mão de uma outra terminologia, né, que eu falei para vocês que eu gosto muito de dar nome. Então, metodologia em arte e essa figura do ator de fricção, que é um novo conceito, é um conceito que eu estou trabalhando, que aí eu coloco esse parênteses, isso também é emprestado, né, que foi meu orientador, John Dawsey, que ele usa isso dentro da antropologia, essa ideia de fricção, que não é ficção,
nem é aquela fricção, é um meio do caminho. Não sou eu, nem é a Joana. É Joana. Dá para entender? É um meio do caminho. Tá? É esse atrito. Então, o que a metodologia está em busca no trabalho com os atores é justamente potencializar esse atrito, é você trazer para dentro as suas questões, né? Esse eu. Não é um artista que está desvinculado desse eu, na verdade é potencializador desse eu. Tá? Com o que eu chamo de ator de fricção, que eu estou começando a chamar artista de fricção também, enfim, eu vou mudando as coisas, né? Por causa do Feldenkrais. Isso aí também é uma imagem do cara da mãe. E fechando, isso aí são os meus contatos. Eu coloquei um monte de coisa aqui, vocês viram que eu não li nada. Isso aqui só foi para uma cena. Mas, na verdade, eu queria terminar pedindo novamente para vocês fecharem os olhos, voltarem para aquele estado, ou continuarem no estado, não sei onde vocês foram, se vocês foram no passado, no presente, se vocês estavam aqui comigo, ou se vocês desapareceram em algum momento, porque isso acontece. Queria que vocês ouvissem uma coisa que não é minha. Aquela música também não é minha. Mas eu canto como se fosse, né? Vocês entenderam. Mas queria que vocês fechassem os olhos e ouvissem isso aqui. É inútil procurar encurtar o caminho e querer começar já, sabendo que a voz diz pouco. Já começando por ser despessoal. Pois existe a trajetória. E a trajetória não é apenas um modo de ir. A trajetória somos nós mesmos. Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes. A Via Crucis não é um descaminho, é uma passagem única. Não se chega senão através dela e com ela. O mundo independia de mim. Essa era a confiança a que eu tinha chegado. O mundo independia de mim. E não estou entendendo o que eu estou dizendo. Nunca. Eu nunca mais compreenderei o que eu disser. Pois como poderia eu dizer sem que a palavra mentisse por mim? Como poderia dizer se não timidamente assim? A vida se me é. A vida se me é. Eu não estou entendendo o que eu digo. Eu não estou entendendo o que eu digo. Não. Eu adoro. Muito obrigada. Esse texto é um texto de Clarice Lispector, Na Paixão segundo GH. E, bom, fico aí para as perguntas. Tem perguntas, depoimentos também. Vocês que estão aqui, que trabalharam comigo, trabalham comigo. Se vocês quiserem contribuir também com o pensamento, se vocês quiserem perguntar também coisas, estamos todos juntos aqui, compartilhando. E vocês ir lá também, né, do mundo virtual. Uhum. Quando eu falo de potencializar, eu falo as lições do método Feldenkrais, elas trazem esse lugar de consciência de si mesmo, né, através do movimento. Então, a partir das lições, hoje, por exemplo, a gente tem às 8 horas um ATM, né, um trabalho de consciência pelo movimento, que quem não conhece pode vir a conhecer, né, para experimentar. Os meninos que já vêm experimentando podem ficar para fazer. Eu mesmo vou ficar, que eu não sou boba, né? Mas vai ser online também, o pessoal fica aí, vai fazendo, vai imaginando. Vocês viram que a imaginação é incrível. Então, essa questão da potência, eu vou muito assim, dentro do trabalho de Nietzsche, né? Ele fala muito
da figura do super-homem, isso dentro da filosofia, né, do super-homem. Esse super-homem não é um super-homem, né, aquele super-herói e tal, mas né, ele fala que cada ser humano, ele carrega em si esse super-homem, que é esse lugar de grande potência. Então, toda vez que você traça o seu trajeto na vida, né, que o Gilbert Durand chama isso de trajeto antropológico, que é justamente a sua trajetória de vida. Cada você nasce, você tem todas as questões do seu nascimento, depois você tem todas as questões que você vive na sociedade, e isso vai potencializando ou despotencializando você como ser, né? Às vezes uma relação familiar, às vezes você com suas questões de autoimagem, que vai criando, vai constituindo essa sua autoimagem. Então, como é que você consegue potencializar? Justamente de você ir entendendo essa imagem como uma imagem movente, uma imagem que está sempre em movimento e que você tem capacidade. Você ao invés de, falando em guerreiras, né, falando em Joana, ao invés do cavalo montar você monta o cavalo. Não é o cavalo que monta você. Né? Não é a vida que monta você. Você é que monta a vida. Você é que constrói a sua vida. Então, isso é uma vida de potência. A vida de potência é uma vida onde você está montando, você está fazendo suas próprias decisões, está tomando os seus próprios caminhos, criando suas trajetórias. Isso é potencializar. Né? Estou dando um exemplo, sei lá, uma coisa que você queira. Às vezes você está dentro sei lá, uma relação de trabalho onde você se sente absolutamente acuado e muitas vezes trabalhando uma lição, você descobre um caminho. Nossa, vou sair desse trabalho. Não, eu vou dizer umas coisas pro chefe. Vou dizer umas coisas, porque ele está merecendo ouvir uma coisa, né? E eu estou merecendo conversar com ele. Ou não, vou sair dessa história. Essa história não está me fazendo bem, está me despotencializando. Usando um exemplo bem prático. Nas relações com as pessoas, na relação com as instituições, na sua vida corrente. Porque a gente está falando de vida corrente, eu não estou falando etéreo. E quando Nietzsche fala de potência, quando Feldenkrais também fala de potência, de consciência, na verdade, não está falando de uma coisa etérea, consciência, não, está falando de matéria, pele, osso, mudança, é isso que ele está falando, né? Não é uma coisa etérea. A gente está fazendo isso, está se vendo modificar ao longo do tempo. Deu para entender, mais ou menos? O ator de ficção, ele trabalha com a figura. A persona, a figura, é trabalhada pelo ator de ficção. Só um ator de ficção, é uma viagem aqui, né, pode trabalhar com essa ideia de figura, de persona, entende? Que é diferente de personagem. Não é uma ficção. Você não vai lá e decora o texto. Você vai lá e você vai construir um caminho de trama entre o seu eu e aquilo que está sendo mobilizado, motivado, né? Você vai se descobrindo e nessa descoberta você vai construindo essas suas relações com essas figuras que vêm. Às vezes é uma figura que vem de fora mesmo, é um texto que você vem, né? Nelson Rodrigues, e às vezes é uma coisa que se constrói dentro do processo mesmo. E a figura surge dentro do processo, como vocês estão vivendo lá na Unesp. Eu não cheguei para vocês e trouxe um texto de teatro para vocês. Vamos agora decorar, vamos fazer um jogo e tal. Não, não é assim. A gente está mobilizando força, né? E a partir dali podem surgir figuras. Podem surgir figuras e pode surgir uma fábula, pode surgir um texto, pode surgir, como aconteceu em Guerreiras, aqui no Homens e Caranguejos também, né? Outra experiência que a gente teve. Pode surgir uma dramaturgia, pode surgir uma música, pode surgir a partir dessa descoberta. Por isso que eu chamei a palestra desse caminho dessa autoimagem, né? Que o caminho da autoimagem, dessa descoberta, dessa imagem movente do eu, desse eu, é um caminho que faz surgir esse tal ator de fricção. Entende? Só um ator que está em contato com você, com ele mesmo, é que consegue friccionar as coisas. Senão, eles ficam sempre na ficção, fora dele. Tudo está fora de você. Tudo vem de fora, nunca vem de você. Não parte de você. Entende? Também não tem esse lugar interior, exterior. É uma coisa que está em trânsito.
Exterior, 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 interior, interior. Isso. Isso. É muito louco. Porque esse nome, personagem, na verdade, assim, os nomes é aquela coisa, né? A gente também pode chamar um personagem de persona, depende da abordagem que você tem em torno desse personagem. Sim, sim, e vice-versa também. Mas é o jeito que você aborda, você como ator, né? Tudo parte de você, a partir de você. Isso. O corpo é a voz, né? Não faz a voz é corpo. Isso, isso. Ok. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Aí tem alguma pergunta? Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal aí virtual. Senti vocês aqui. Tentei ampliar ao máximo minhas potências para chegar em vocês. Obrigada. Muito, muito, muito devo não, porque ninguém deve a nada, né? Muito sinto, né, o quanto o método me faz ver de outro jeito e trabalhar com esse magnetismo mesmo, sem medo também, né? Porque às vezes a gente tem coisas que a gente tem medo de viver, né? O magnetismo é uma coisa que a gente tem medo. A gente tem medo de dar certo, né? Não é verdade? A gente tem medo. E no método Feldenkrais a gente não, a gente vai diluindo esse lugar, porque é um lugar de potência. Você é o que você é, com suas potências, com a sua trajetória, pensando no Gilberto Duran, no seu trajeto antropológico. Como é que você vai amealhando e se potencializando e crescendo, crescendo, crescendo? É isso. Você quer fazer alguma pergunta? Você estava curiosa no início, eu não sei se eu tirei as suas dúvidas. Uhum, 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 uhum. Mas isso acontece? No projeto de Salema, o Guerreiras não, que a gente criou mesmo tudo a partir dessa vivência com as mulheres. Mas tanto o Salema quanto o Salema, por exemplo, a gente tinha um texto de teatro mesmo. O Joaquim Cardoso, o Capataz de Salema. E o Capataz de Salema a gente tinha o texto, mas a gente não foi para o texto logo. O texto foi chegando, né? E os atores era quase como se eles olhassem aquilo ali depois que eles foram trabalhando isso durante muito tempo. Aí o texto chega e eles, nossa, isso aqui sou eu. Esse sou eu. Esse sou eu. Não sou eu que escolho. Ninguém sabe quem é que escolhe quem. Que processo de espelhamento é esse? Porque é um reconhecimento. É quase como se diz assim, ah, isso, isso, isso. Isso. E que é interno, mas também não é, né? Porque quando a gente diz interno, a gente pensa assim, todo mundo dormindo, se vendo. E não necessariamente, né? Porque às vezes, não, você está no mundo, você está vivendo as coisas, e isso vai se atravessando, e você vai vivendo com as pessoas, vai se relacionando. Mas eu entendo o que você está dizendo, Miguel. Eu estou entendendo o que você está falando.
Aham. Isso, isso, isso aí. Você é o laboratório, né? Grotowski falava de laboratório mesmo, né? Mas o laboratório não é um espaço, o laboratório é a pessoa, né? Você é o labor em oração, é o laboratório. E essa oração não é uma oração religiosa, é uma oração porque é um espaço sacralizado, né? A descoberta do eu é um espaço sacralizado, é um lugar sagrado, né? Então, através do método Feldenkrais que me ajudou a pensar sobre isso, eu começo a sacralizar a vida, né? Não no sentido religioso, mas de dizer quanto tantas coisas pequenas que são delicadas que são importantes. Esse encontro é importante. Isso que está acontecendo aqui é importante. Se tivessem 20, 500, ia ter uma importância. Aqui tem essas pessoas e mais. E, na verdade, a gente tem um monte, né? Porque tem o pessoal que está lá no virtual, né? Né? Então tem um monte ouvindo aí, ou não, nem sei lá quantas pessoas estão ouvindo, né? E quem acredita em outras coisas, enfim. Tem muita gente aí, né? Não sei. Mas, enfim, né? Pergunta aí. Gabi, você para, viu? Para aí. Eu tinha, já falou. Uhum. É um caldeirão de bruxa, viu? Isso aí. Mas pode não ser, já já, né? Pode mudar. Hum. Uhum. Hum. Aquilo que a gente conversou, né, um outro tempo também. Tem caminhos e caminhos, né? Esse é um caminho que eu acho que é um caminho interessante. Lá em Natal, por exemplo,
a gente está vivendo uma coisa bem bonita, assim, né? Porque eu estou trabalhando com um grupo, chama Arquétipos de Teatro lá, de um grupo de extensão lá da Universidade Federal de lá. E eles trabalham a partir, o Robson, né, que é o meu parceiro de lá, professor de lá do UFRN, ele é bem da linha grotowskiana, né, e ele trabalha muito também a ideia dos laboratórios, das questões dos mitos e tudo mais. A gente se conecta absolutamente a partir desses conteúdos, da maneira como ele trabalha. Só que ele trabalha a partir dessa ideia da exaustão que o Grotowski defende, né? Ele defende várias outras coisas, mas entre elas essa questão da exaustão, que é um dos caminhos que ele toma, né? E é interessante porque os atores viveram os processos com Robson, e agora no Fogo de Montura eles estão. Aí eu digo, descansa, e eles abrem o olho assim, como assim descansa? Assim, né? Agora a gente, né, veio para, né? Como descansa? A gente não quer descansar, a gente quer fazer, né? E eu disse, não, mas vai fazer, calma, tá? Calma, segura a onda, assim, né? Vamos aos poucos, aos poucos. E aí, e hoje a gente trabalha com as duas caminhos também, a gente está intercambiando tudo, tramando tudo. Mas eles já conseguem identificar justamente essa diferença, né? E está sendo muito rico para a pesquisa isso. Para mim, para Robson também, vendo um outro caminho, para mim, como é que esse caminho dialoga, por isso que eu trouxe também esses pensadores do teatro, só para vocês verem também que não é uma coisa desatrelada, né? Lógico que a gente sempre acha que o da gente é bem legal, né? Por isso que eu estou falando do Feldenkrais, porque eu acho que é muito legal, né? Mas tem outros pensadores que pensam próximos a ele, né? Dentro do próprio teatro. Não exclui o outro, né? Stanislavski falava nisso, né? Ele falava dessa ideia de autoconhecimento, de algum jeito, lá no início do século XX, né? Falava dessa ideia. Alexander falava dessa ideia também, né? De como é que você vê a postura, como é que você vê na cabeça, a coluna e tudo mais. Um monte de gente falando sobre isso, né? Mas esse é o meu caminho, a minha trajetória, né? E que essa trajetória acaba cruzando com várias outras pessoas. E espero cruzar com muitas e muitas outras, porque isso realmente transformou minha vida. E quando a gente ama uma coisa e vê que isso transforma a você mesmo, você quer que os outros ame também, né? Porque aí vira um amor todo, né? Que aí é mais gostoso, né? É isso. Fico muito contente de vocês estarem aqui. Quero agradecer também ao Núcleo Feldenkrais Brasil, a nossa formação e todo mundo que está fazendo aí essa semana. Espero que vocês curtam ainda, porque ainda tem uma semana inteira aí, se vocês puderem vir em outro momento, ou ficar hoje à noite, quem puder, mas também tem outras ATMs, integrações funcionais, né, que a integração a gente faz muito na universidade, eu trabalho com vocês, muito as ATMs, que são trabalhos mais coletivos, mas também tem trabalhos individuais. Né, eu com uma pessoa, né, que a gente chama de integração funcional. Então vai acontecer isso também durante a semana, se vocês quiserem experimentar. Acho que pode ser uma boa oportunidade de vocês conhecerem ainda mais o método, de repente isso dá cliques em vocês e traz outras experiências para vocês. Muito feliz por essa tarde. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui comigo. Boa tarde. Aqui, ó, tem os livros, se vocês quiserem sapear aqui. Tem um site, tá ainda online? Então, eu tenho um site, vou avisar, tem um site da gente, né, do Feldenkrais e tudo, mas que Gabi deve botar aí para vocês, mas tem o site da Unaluna, que é esse espaço que eu faço essa gerência, né, que é o site www.unaluna.art, sem o E no final, sem o E.br, Unaluna, www.unaluna.arte.br. Tem um site meu, né, pessoal, que chama www.lucianalira.com.br. E para que as pessoas que estão presencialmente, eu posso dar um cartãozinho para todo mundo. Vão conhecer o espaço, não é um espaço grande, mas é um espaço cheio de amor, uma sala, onde a gente faz muitas alquimias. Não, eu trabalho com grupos de dança, trabalho com grupos de performance, eu trabalho com músicos e eu trabalho com pessoas, né? Então,
recentemente, agora que a gente já está numa fase onde a gente já está trabalhando com integração funcional e tudo, trabalha na maca e tal, eu tenho atendido mais os meus atores, as pessoas que trabalham comigo. Mas daqui a um pouco eu já estou trabalhando com... Eu estou querendo abrir uma turma, né, de ATM e tudo, e a gente vai... Vocês vão acompanhando pelo site, tem uma página do Facebook também, da Unaluna. Entrando no site da Unaluna, tem um cliquezinho do Facebook, vocês entram direto no Facebook da Unaluna. E que lá eu estou sempre divulgando tanto os trabalhos, né, como também as atividades que a gente faz do Feldenkrais, quando eu estou no período de formação, e provavelmente quando abrir turma mesmo de ATM e tudo mais, eu vou avisar. Eu só não estou conseguindo abrir turma aqui porque eu não consigo parar em São Paulo durante muito tempo. Então, então fica difícil de manter uma certa continuidade que é importante para o trabalho, né? Mas quando eu estou aqui, eu tento me dar todo o amor a quem eu estou compartilhando, né? No caso aqui dos meus alunos da Unesp, as meninas. E é isso, minha gente. Como diz no Nordeste, é o que tem para hoje. O que tem para amanhã é outro. Isso aqui é o outro. Tá parecendo que é o quê? Como é? Então, esse também. Então, aqui. O merchandising, né? No final. Vai querer também, né? Vai querer dos dois. Tá bom. Então é isso, minha gente. Espero que ande muito. Tem os livros, se vocês quiserem conhecer. Esse livro foi um livro infanto-juvenil que eu construí a partir do trabalho que eu fiz com as mulheres de Tejuco-Papo. Os livros também estão disponíveis no site. Um é um livro que chama de Como Meninas Guerreiras Contaram Heroínas, que é um livro de minha autoria com ilustrações de Vânia Medeiros, uma ilustradora baiana, radicada aqui em São Paulo. E esse livro infanto-juvenil foi a partir das mulheres guerreiras, né, que eu construí. Eu ganhei uma bolsa, né, de criação literária da Funarte para construir esses livros. Sim. É o meu mesmo, é o meu. Então eu estou indo para lá. É a palestrante, é porque eu estou terminando. Diz aqui a palestrante que está aqui. O pessoal da virtual também está ouvindo isso tudo. A gente entrou um cara aqui que está querendo tirar o meu carro do estacionamento. É por isso que a gente gerou essa questão toda, tá? E esse aí é o livro que é a dramaturgia de Guerreiras com a trilha sonora.